E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e vamos bater um papo reiniciando, né, retomando a série Os Cabras. Vamos falar sobre um homem que foi importantíssimo para a igreja evangélica, protestante evangélica na região Nordeste, só que muitas vezes ele passa despercebido, né? Falamos de nomes tão importantes e esse a gente não pode deixar de falar. E a gente vai torná-lo um pouco mais conhecido, se é que a gente pode tomar assim, o direito, ser ousado em dizer isso, chamando um pastor que conhece bem sobre ele, um amigo nosso, o pastor José Roberto, pastor da Igreja Presbiteriana do R1 Ibura, que segundo ele, o Ibura, para quem não é do Recife, é metade da cidade, né, pastor? Então, porque tem tudo que é o R, o R1, o R2, só deu uma canjazinha para Várzea, né? Isso, eu acho que é o R7, e o restante, tudo que é o R é ali pro lado do Ibura. Eu acho que é metade de Recife. Exato, se tiver um paraibano ouvindo aqui, é o mesmo de Mangabeira. Se você está falando do bairro da Mangabeira, em João Pessoa, Mangabeira 1, 2, 3, 550, 1.700 e pouco, não estou brincando, mas é também um bairro enorme e grandão, né? Gente, olha, antes de começar esse bate-papo, episódio 48, para falar sobre John Rockwell Smith, eu queria só informar uma coisa. A gente segue retomando a questão da nossa campanha de padrinhos e madrinhas, que é o com a palavra a patroa, porque entendemos que nesse momento é um momento de reflexão, de análise dos seus gastos pessoais. Entendemos que nesse momento acreditamos que a sua igreja, a sua comunidade de fé precise da sua ajuda mais do que nunca e, aliás, outras pessoas também podem estar precisando. Parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou até pessoas que você não tem relacionamento algum de afinidade, mas que Deus pode estar incomodando o coração de vocês para ajudar e ser bênção na vida dessas pessoas. Então, a gente incentiva para que olhe ao redor e observe isso. Mas, se mesmo assim você estiver com condições, estiver sobrando dinheirinho aí na sua carteira, você pode trocar uma ideia com a gente no nosso Instagram, CuscuzCast, fala lá no nosso direct ou então no nosso e-mail, cuscuzcast@gmail.com. Para vocês terem ideia, tem planos que você pode nos ajudar dando mensalmente R$1. É isso mesmo, a gente refez, reanalisou, estamos fazendo agora, elaborando o Clube do Cuscuz, que vai ser um clube muito legal, que vai trazer alguns benefícios, algumas vantagens para quem nos apoia. Mas aí a gente vai estar divulgando com mais calma nos próximos programas, com mais tranquilidade. E aí vamos começar esse bate-papo, né, do episódio 48. Pastor José Roberto, muito bem-vindo. E se apresente aí para a turma. A turma quer saber quem você é. Então, quero agradecer primeiramente o convite, dizer que é um prazer imenso poder estar participando com vocês nesse momento. Eu já venho acompanhando o trabalho que vocês têm feito. Quero aqui parabenizá-los. Trabalho excelente, extraordinário. Tinha visto a entrevista que o nosso amigo Pedro, pastor Pedro da Igreja Congregacional, participou aí, né, falando sobre Cali, e fiquei muito encantado aí pelo profissionalismo de vocês. Então, eu sou o pastor José Roberto de Souza, como você bem lembrou, sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui no Ibura. A Igreja Presbiteriana que eu faço parte é da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E estou pastoreando essa igreja já há 13 anos aproximadamente. Fica ali no R1, como você bem disse, né? E também leciono no Seminário Presbiteriano do Norte. Eu sou professor de História da igreja ali no seminário e de algumas outras disciplinas. Sou da turma de 2001, ali no seminário, e voltei para lecionar no seminário, no caso, na condição de professor, né? Terminei em 2001 e voltei para lecionar em 2006, então estamos aí nessa caminhada há 14 anos. Terminei o seminário, convalidei depois o curso pela Unicap, depois fiz uma especialização na Rural, ensino de História da Arte da Religião,
Depois fiz o mestrado no SPN na área de História da Igreja, na realidade Teologia Histórica, e depois fiz o mestrado e um doutorado em Ciência da Religião na Unicap. Aí fora o Seminário Presbiteriano do Norte, tenho lecionado em algumas faculdades. Então é basicamente isso. Sou casado, muito bem casado pela graça de Deus, né, com Edilza. Nós temos 2 filhos, Roberta, que vai fazer 15 anos em novembro, uma mocinha já, e um rapazinho que faz para a semana, dia 3 de agosto agora, Tiago vai fazer 10 anos. Então é basicamente essa, um pouco a minha história. Massa, show de bola, gente. Olha aí, vocês conheceram um pouquinho do pastor José Roberto. Olha só, ele citou aí o episódio com o pastor Pedro Silva sobre Robert Calley. Então, assim, eu quero convidar vocês para assistirem também o Cuscuz Cast número 40, a abertura da série Os Cabras sobre Robert Calley, certo? E vocês vão ver que tem muita coisa em comum em relação a isso. Inclusive, eu quero agradecer ao pastor Pedro Silva por ter indicado o nome, sugerido o nome do pastor José Roberto. E quero agradecer muito, né? E para a gente está sendo um prazer, porque o que a gente já vem trabalhando conversando sobre John Rockwell Smith, e trocando ideia, e dando risada, e falando algumas coisas, e olha, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser massa. E eu quero animar vocês, para que vocês vejam até o fim. E outra, se tiverem dúvidas, falem lá no feed, enfim, a gente vai criar meios de vocês tirarem dúvidas, ou se tiverem alguma informação a ser acrescentada. Mas vamos lá. Pastor José Roberto, quem foi o John Rockwell Smith? Então, Edel, como você mesmo falou, né, é uma figura importantíssima, mas infelizmente esquecida, até mesmo no meio presbiteriano, por incrível que pareça. Na realidade, eu acho que isso é um histórico, né, do brasileiro esquecer, infelizmente, a sua história. E com os protestantes, no caso nós, não é diferente também. E então John Rockwell Smith é pouco citado, por incrível que pareça, e consequentemente pouco relembrado. Foi um pastor norte-americano, né, um pastor que vem dos Estados Unidos, dentro daquele contexto em que a historiografia do protestantismo brasileiro divide em períodos. Então nós temos aquele período ali ainda em 2 momentos na colônia, com os franceses e depois com os holandeses, que é classificado como protestantismo de invasão. 2 anos depois da chegada da família real aqui, a família real chega em 1808, em 1810 é feito alguns acordos entre Portugal e Inglaterra. Esse momento é classificado como protestantismo de imigração, e em seguida tem ali meados do século XIX em diante, que é quando vai chegar Calley, Simonton e outros, né, entre esses o próprio Smith. Então esse momento que o Smith chega é classificado dentro desse contexto de protestantismo de missão ou de conversão. É certo que essas nomenclaturas, né, ou essas designações, elas têm sido discutidas atualmente, tendo em vista que o protestantismo considerado como, por exemplo, de invasão, lá no início que eu citei, entre franceses e posteriormente holandeses, houve também, obviamente, um trabalho missionário ali, mesmo de forma tímida, tendo em vista o policiamento, as restrições através dos acordos que foram feitos em 1810, no protestantismo de imigração também há um tímido trabalho de evangelização. Então, o trabalho, de fato, os historiadores vão dizer isso, historiadores que eu falo, que estudam, de fato, o protestantismo brasileiro, né? Eles vão dizer que o trabalho de evangelização acontece, de fato, em meados do século XIX, e é dentro desse contexto que o Smith vai chegar aqui. Então, o Smith é um personagem importantíssimo, ele nasce no dia 29 de dezembro de 1846, e vai chegar aqui na cidade, aqui em Recife, no dia 15 de janeiro de 1873. Ele vai chegar no navio, que ele vai lembrar muito bem, que é o navio Ontário, e ele vai dar uma descrição bem interessante quando ele chega. Eu gostaria de fazer a lembrança dela, tendo em vista um artigo que eu escrevi para uma revista que funcionou durante um bom tempo aqui em Recife,
você disse que lembra dela, que foi a revista Olhar Cristão. Então, ele vai dizer o seguinte, deixa-me ver aqui, quando o navio chega, né, o navio Ontário, de 4.000 toneladas, atracou aqui no cais do Porto Recife, a viagem teve uma duração aproximadamente de 33 dias. Na sua primeira carta, datada em 31 de janeiro, ou seja, 16 dias após a sua chegada, ele relata a viagem e o livramento dado pelo Senhor. Isso é muito interessante, porque Pedro, até certa ocasião, disse um negócio interessante, que aqui eu vou relembrá-lo. Não sei se ele menciona lá, não lembro agora, na entrevista, mas como ele está fazendo doutorado também em Ciência da Religião, eu lembro que no mestrado, certa ocasião, ele ligou para mim e disse, Roberto, uma coisa que eu tenho tido dificuldades é encontrar no Dr. Calley correspondências, diferentemente do que acontece com o presbiterianismo. Aí eu digo, mas você sabe o motivo? Eu vou lhe dizer o motivo. Que Calley, quando vem para cá, ele vem para realizar um trabalho quase que independente. Ele vem fugido lá da Ilha da Madeira, né, por causa das perseguições. E aí ele chega aqui, né, em 1855. Em 1859, 4 anos depois, chega o Simonton, enviado pelas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos. E você vai ver, tanto do Simonton quanto os outros presbiterianos, uma gama de documentos aí para pesquisas através de correspondências e diários que eles tinham. E por que da diferença entre o Calley e o Simonton? Porque o Calley, diferentemente do Simonton e do Blackford, do próprio Smith e tantos outros, o Calley, ele não tem essa obrigação de estar enviando correspondência para ninguém. Ele vem realizar um trabalho independente, diferentemente desses presbiterianos que vêm 4 anos depois, a partir do Simonton. Está entendendo? Então, agora, esses missionários que vêm, eles têm que prestar informações do que está acontecendo aqui, com as missões das quais eles fazem parte. Então, é interessante que é dentro dessas correspondências que nós encontramos essas informações importantíssimas, né, sobre essas particularidades do que estava acontecendo aqui quando esses missionários chegam. Então, veja a descrição que o John Rockwell Smith vai dar à sua missão depois de poucos dias de ter chegado aqui. Ele diz, não fomos atingidos por tempestade alguma, nem ao menos tivemos mau tempo. Ele está dando essa referência porque um navio anterior ao dele, que é o navio Ontário que ele chega aqui, o navio anterior teve problemas seríssimos, os tripulantes com a viagem. E aí ele está lembrando que, diferentemente, não houve o mesmo dele. Após chegar à capital pernambucana, Smith passou a residir na Rua do Imperador, uma rua bem conhecida aqui dos recifenses. Ele vai alugar um sobrado ali no primeiro andar. Chega a dar detalhes da sua nova moradia. Na carta para a missão ele vai dizer o seguinte: minha saúde é excelente. Estou confortavelmente instalado em uma pensão de uma senhora escocesa. Meu quarto é agradável e bem mobiliado. Pago aproximadamente $65 por quarto e moradia. Um mês após a sua chegada, escreve outra carta à sua missão, dando notícias dos frutos do seu trabalho. Ele vai dizer, a boa obra continua. Desde minha última carta, descobri um fato interessante. O trabalho aqui já se iniciara. Algumas semanas depois, uma carta do irmão Lenny me informou de um coportor. Coportor é uma expressão utilizada para vendedores de Bíblias, de livros, né, da Sociedade Bíblica Britânica nesta cidade. É um senhor de idade, seu nome é Manuel José da Silva Viana, fundador do congregacionalismo aqui em Pernambuco. Viana foi homenageado num artigo que eu escrevi para essa revista Olhar Cristão, quando eu mostro da importância desse personagem. Era um diácono da Igreja do Calley, vindo do Rio de Janeiro, e implanta o trabalho aqui, antes mesmo da chegada do Smith, e o Smith vai lembrar disso. Então, basicamente é isso, é esse personagem de uma importância extraordinária, a gente vai ver no decorrer da caminhada, da entrevista, onde eu vou trazendo aqui algumas informações um pouco mais sobre o Smith. Só para você ter uma ideia, Ediel, sobre a importância do Smith, o saudoso historiador da Igreja Presbiteriana, chamado Vicente Temodo Lessa, ele se referindo ao Dr. John Rockwell Smith, ele chega a denominá-lo do Simonton do Nordeste.
seja, ele faz uma referência ao Smith comparando ao Simonton, ou seja, o pioneiro do presbiterianismo no Nordeste. Interessante. E é interessante que você citou aí o Manuel Viana e o Pedro, no programa 40, ele também faz o mesmo questionamento, ele faz uma certa reclamação, vamos dizer assim, que diz, olha, o Manuel Viana também é um outro cara, um outro personagem que foi esquecido, que foi importantíssimo. Não tenho dúvida. Né? E ele menciona isso, né? Como um cara esquecido, e do mesmo jeito que talvez o John Rockwell Smith, ou até mais esquecido, talvez, né? Que o John Rockwell Smith. É interessante como a gente vê a história se encaixando, né? Eu comentei com você, eu publiquei alguns livros, o último está na 2ª edição, já esgotada, foi publicado no ano passado, Protestantismo em Revista, Memórias Protestantes em Jornais e Revistas. Então eu tenho escrito alguns artigos, tanto para o Jornal do Comércio, como o Diário de Pernambuco, Folha, e reuni esses artigos, até um número agora, que depois dessa 2ª edição eu já venho publicando, que a ideia é reunir novamente, onde nesse livro tem exatamente esses capítulos, né? Por exemplo, o capítulo que eu trato sobre o José Manuel da Conceição, Manuel José da Silva Viana, eu estava aqui confundindo com o José Manuel da Conceição, o primeiro pastor, que foi o né? padre. Então, Manuel José da Silva Viana, que é o grande líder do congregacionalismo aqui em Recife, eu dei o título como O Comportor Persistente. Então, é uma história muito fascinante, que vale a pena a gente conhecer, assim como tantas outras. Então, achei justo relembrar aqui que antes da chegada do Smith em Recife, já havia esse trabalho realizado por esse diácono da Igreja do Cali. Joia. É bom porque a gente já segue a dica para a gente falar sobre ele, pensar já para falar nos próximos programas. Lembrando que são tantos tantas pessoas que foram importantes nessa série, que a gente optou por fazer por temporadas. A gente tem uma temporada nesse semestre, e no 2º semestre do ano que vem, a gente vai seguir com essa mesma série, entendeu? Sempre tendo uma por mês, porque eu acho que é como o pastor Pedro Silva disse, para a gente entender o presente é importante a gente ver o passado. E a gente entender o nosso lugar hoje, no momento da história que nós estamos. E a mesma coisa com a leitura da palavra, né? A gente lê o passado com vistas no presente, né? E isso tem que ser, né, algo do cristão. Olha só, a gente falou nos bastidores algo que é muito do contexto lá do John Rockwell Smith, que tem uma influência aí da Guerra Civil Americana, porque na época que ele vem, também tem a Guerra Civil Americana e tem algumas diretrizes e algumas curiosidades acerca disso. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, ótima colocação. Então, veja, quando o Simonton é enviado pelas igrejas norte-americanas, presbiterianas, e chega aqui no Brasil, né, no caso, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859, é bom lembrarmos que os Estados Unidos ainda é um Estado unificado, se é que a gente pode usar essa expressão. E aí, a partir da Guerra Civil, de 1861 a 65, vai haver essa divisão agora nos Estados Unidos de sul, né, e norte, ou norte e sul, como queiram citar aqui. Então, o Simonton, quando vem, isso não tem acontecido ainda. Simonton chegou em 59. A Guerra Civil vai acontecer de 61 a 65. Então, veja, o trabalho do presbiterianismo aqui no Brasil, em primeiro momento, ele acontece pelos missionários da Igreja Presbiteriana do Norte. Então, o trabalho do presbiterianismo é dividido em períodos. Então, o primeiro período, geralmente são relembrados 8 períodos, mas eu vou relembrar os 2 primeiros, que são os que nos interessam. O primeiro período é classificado como do presbiterianismo de implantação, que acontece no ano que Simonton chega, em 1859, indo até 1869. Então, essa demarcação se dá
porque durante esses 10 primeiros anos, ou seja, a primeira década do trabalho presbiteriano no Brasil, aconteceu através do trabalho realizado pelos missionários da Igreja Presbiteriana do Norte. Já a partir de 69, nós vamos ter aqui no Brasil um trabalho realizado pelas igrejas, enviando os missionários agora dessas igrejas presbiterianas do Sul. Então, o Smith vai chegar basicamente 4 anos depois, né, da chegada do primeiro missionário aqui da Igreja do Sul. O primeiro missionário vai chegar, os primeiros missionários vão chegar a partir de 69. É bom relembrarmos que Simonton já tem falecido, Simonton faleceu em 67. E a partir de 69, nós vamos ter um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana também do Sul, da Missão Presbiteriana do Sul. E essa demarcação, a primeira acontece de 1859 a 1869, que é o momento de implantação, e o segundo momento do presbiterianismo vai ser classificado como presbiterianismo, o presbiterianismo de consolidação, que vai acontecer de 1869, a demarcação que é a chegada dos missionários do Sul, até 1888, que é quando vai formar o primeiro sínodo aqui no Brasil, fazendo com que essas igrejas se tornassem igreja independente das igrejas mães norte-americanas. E aí é interessante lembrar, porque, veja, nós temos aqui o Seminário Presbiteriano do Norte, aqui em Recife, o segundo seminário mais antigo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos primeiro do Sul, que vai iniciar com um trabalho, por incrível que pareça, realizado pelo próprio John Rockwell Smith, quando vai para São Paulo, né, depois transfere lá para Campinas, e começa depois o desenvolvimento que é hoje o Seminário Presbiteriano do Sul. E o Seminário Presbiteriano do Norte, que acontece aqui, na realidade começa lá em Garanhuns, né, com o trabalho do Butler, e depois é transferido aqui para Recife. Esse trabalho aqui, do Seminário Presbiteriano do Norte, é o segundo trabalho mais antigo, né? E o que é interessante sobre essa questão é que o Smith vai ser esse grande contribuinte dessa formação teológica desses novos pastores nacionais. Mas eu estou lembrando tudo isso porque nós temos aqui o Seminário Presbiteriano do Norte, tendo esse nome estando no Nordeste. E nós vamos ter o Seminário Presbiteriano do Sul, né? Tudo bem, mas por que estando no Sudeste? Estando no Sudeste. E aí a pergunta é a seguinte, por que disso? Porque esses americanos que vêm para cá, nesse trabalho de protestantismo de missão, eles vão dividir também aqui o Brasil dessa mesma maneira, Norte e Sul. Então aqui nós somos Norte, né? E para baixo, o Sul. Então é por isso que tem um Seminário Presbiteriano do Sul, já existia, e agora esse novo seminário vai ser designado como Seminário Presbiteriano do Norte. Agora eu entendi. Eu ficava também, eu já perguntei isso pro meu pai, que, né, formado pelo SPM também, e eu ficava naquela, peraí, esse negócio aqui tá errado, a turma tá com problema com a geografia, mas a gente entendeu, foram os gringos, né, os gringos não sabiam da geografia aqui, né, cara. Ele traz a divisão dele, se agora é Norte e Sul lá, então aqui já tem o Seminário do Sul, então a gente tá fundando aqui o Seminário do Norte. Então, fica Norte e Sul. E aí, no caso, como que se deu essa plantação dessa primeira igreja presbiteriana do Nordeste, aqui pelo John Rockwell Smith? É um trabalho, rapaz, extraordinário, né? Assim, nada de simplesmente a questão sentimental, mas qualquer pessoa que vai ler a história desse trabalho, tanto do Smith como de qualquer um outro, desses pioneiros, é algo extraordinário, porque, veja, o Smith vai chegar aqui ainda com uma dificuldade imensa com a língua portuguesa, assim como os outros pioneiros, entre eles o próprio Simonton. O Smith vai ter essa dificuldade, tanto é que ele não vai realizar o primeiro culto de imediato assim que chega, né? O primeiro culto ele vai realizar basicamente, se não me falha a memória, acredito que naquele mesmo ano, em agosto, acho que é isso. Ele realiza o primeiro culto, acredito que no mês de agosto, ou seja, depois de alguns meses já aqui, quando ele começa a ter um certo controle da língua portuguesa. É um solteirão, né? Chega sozinho, só depois é que ele vai conhecer a futura esposa e casa-se, mas o interessante de lembrarmos aqui é que, diferentemente de hoje, quando nós avaliamos um trabalho, estou falando um trabalho realizado
do ponto de vista evangélico, protestante, ou como queiram chamar, a gente sempre avalia a partir do resultado expressivo. Nem sempre de imediato a gente vai ver isso, um trabalho desses missionários. A gente vai ver um trabalho extremamente árduo, né, em que esses homens, esses servos de Deus, deram o melhor que estava ao seu alcance, mas para colher frutos demorou décadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Como eu lembrei, o Smith vai chegar no dia 15 de janeiro de 1873, onde a primeira igreja presbiteriana em Pernambuco vai ser organizada no dia 11 de agosto de 1878, ou seja, 5 anos depois. 5 anos. De muito trabalho árduo. E sem falar de inúmeras pedradas que ele recebeu gratuitamente ali, quando se reunia com aqueles irmãos na igreja ali. Eu ia saber, eu queria até saber disso. Ele sofreu que nem os Caleb, né? Muito. E os Caleb, coitado, ele foi celebrar um casamento, nossa, quase que partiam ele no meio. Sim. Né? No programa do pastor Pedro. Sim. Nossa, ele disse assim, ó, ele teve que ter um conhecimento muito interessante de lei para usar justamente isso, né? E talvez eu disse, não, então não foi fácil para os presbiterianos, com certeza também, que chegaram logo depois, né? Pois é. Então, veja, a igreja vai ser formada no dia 11 de agosto de 1878. É quase que a data do presbiterianismo nacional, que é dia 12 de agosto, que é a data que se comemora a chegada de Simonton. Então, aqui, a igreja vai ser formada no dia 11 de agosto de 1878. E um fato muito interessante é que essa igreja lá da Rua do Imperador, né, ali naquele sobrado, ficava no primeiro andar, a reunião, vai ser formada apenas depois de 5 anos, apenas com 12 membros. 12 membros. Onde um daqueles membros vai dizer algo que fica registrado nos anais dessa igreja. Ele vai dizer, acho que é Belmiro César, que se torna até pastor, juntamente com 2 daqueles fundadores ali. Então, um daqueles membros, que eu acho que é o Belmiro, ele vai dizer o seguinte, olhando para o Smith, o reverendo Smith, ele vai dizer, reverendo, pastor, com Deus é maioria, e nós somos 13, fazendo a referência aos 12 fundadores, juntamente com o Dr. Smith. Então, é um trabalho extraordinário, né? Mas não significa dizer que teve um número expressivo de imediato, nem tão pouco que foi um trabalho fácil. Foi um trabalho dificílimo. É verdade. Não, inclusive isso me leva a um raciocínio. Eu estava conversando ontem, né? E para quem não sabe, a gente está aqui, a gente está gravando esse programa no dia 30 de julho, vai chegar para vocês no final de agosto, né? Deve estar chegando para vocês, mas no dia 30 de julho a gente está gravando esse programa. E ontem eu estava conversando com o Júnior, que é o editor da nossa equipe, e a gente estava conversando com outro amigo nosso, da nossa comunidade, dizendo o seguinte, olha, a gente às vezes está muito preocupado com números, e parece que sinônimo de sucesso de um trabalho, de uma igreja, é porque ela cresceu rápido. E nem sempre crescer rápido quer dizer que é um trabalho bem feito. Às vezes você vai ver igrejas que vão crescer rápido e que vão ser um trabalho bem feito, um trabalho saudável, um trabalho que tem Cristo no centro da história. Mas a gente, às vezes, acho que é muito por causa da pressão da sociedade que nós vivemos, às vezes a gente teima em achar, porque a igreja está demorando para crescer, está tendo muita dificuldade, quer dizer que a coisa não está bem, ou até quer dizer assim, ó, isso aí talvez não seja nem a vontade de Deus. Mas e aí, como é que a gente olha para trás e observa a história desses homens, a gente começa a observar que não. Os caras começaram pequenininho, uma dificuldade, 5 anos para iniciar uma igreja formalmente. Exatamente, né? Exatamente. Aquele processo todo, e aí, a gente vai dizer o quê? Que Deus não estava nesse processo? É claro que estava. Claro que estava, porque existe solidez no trabalho. Existe solidez, e quando se tem solidez, o trabalho é contínuo, ele vai durar anos, décadas e agora séculos, né? Que a gente está falando de uma igreja que é secular. Né? É só essa observação que eu não quero deixar de ter essa observação. Perfeita. Sabe? Você está falando uma coisa que está me remetendo a uma lembrança constante que eu sempre tenho falado em algumas lives que eu tenho participado quando é para falar sobre a história do protestantismo brasileiro, que é o seguinte, veja, graças a Deus que a igreja tem acordado para uma necessidade latente
para estar discutindo e trazendo a importância de abertura de novos trabalhos, de revitalização de igrejas. Então, tem tido muito congresso sobre essa questão. Exato. Mas, veja, eu não posso, por sua vez também, me furtar em dizer o que acho, mesmo não sendo necessariamente exemplo, nem tão pouco especialista na área. Veja, é indiscutível a escolha desses palestrantes quando vai tratar sobre esse assunto. São pessoas que representam hoje as suas denominações e são pessoas selecionadas a dedo. Isso é indiscutível. Por sua vez, quando eu falei que não poderia me furtar, Ediel, porque eu tenho visto um planejamento muito extraordinário através de sugestões que são dadas em abertura de novos campos, bem como também revitalizações de igrejas. Então está lá toda a estruturazinha sendo repassada, né, montada, tudo bonitinho. Mas eu sinto muita falta de que nessas lembranças ser resgatado esses trabalhos que foram feitos, como um trabalho realizado pelo John Rockwell Smith, o próprio Simonton, o próprio Calley, porque eram homens desprendidos, né, homens que vieram e viviam consciente da sua missão, a ponto que isso para eles era inegociável. Eu estava participando recentemente de um congresso aqui em Recife, por questões éticas, não vou dizer onde foi, mas num ambiente acadêmico, né, uma universidade acadêmica, uma universidade, obviamente, que é acadêmica, né? Mas, assim, a minha fala foi sobre a contribuição do protestantismo a partir da questão educacional, etc. e tal. E depois da minha fala, o coordenador do GT, ele não tinha muito para falar, olhou para mim e disse: Zé Roberto, sua fala foi muito ideológica. E eu olhei para ele também e disse: professor, mas qual é a fala que não é? Qual é a fala que é neutra? Não tem nenhuma fala neutra. Não tem nenhuma. E depois da parte, ele disse assim, Roberto, olha, quando você fala do trabalho dos protestantes, construção de escolas, de hospitais, etc. e tal, você tem que lembrar que isso já foi realizado pela Igreja Católica, ele falando na condição de um católico, né? Aí eu disse: professor, o senhor tem razão. Ele estava fazendo uma menção, relembrando lá a propriedade média, né? Eu disse: o senhor tem razão, agora o senhor está esquecendo um detalhe, que esse trabalho que foi realizado foi para uma minoria, para um grupo seleto. Não era qualquer pessoa que ia para um convento, não era qualquer pessoa que ia lá para um... Então era para uma minoria. Tanto e aqui é bom lembrarmos, eu sempre me torno repetitivo quando trato sobre esse assunto, mas com o maior prazer, é bom lembrar que antes da Reforma Protestante do século XVI, a Europa, que hoje é vista como esse berço civilizatório, que todo mundo quer ir visitar e, se possível, até morar, nem sempre foi assim. Antes da Reforma Protestante, a gente tem uma Europa parada no espaço, um mundo parado no espaço, onde mais de 90% da Europa era de pessoas analfabetas. Quem vai mudar isso, não é o advento do Renascimento, aliado com a Reforma Protestante do século XVI. Entendeu? Exatamente. Então, esses homens, quando vêm para cá, e mais uma vez aqui relembrando, um Calley, um Simonton, um próprio Smith da vida, aqui é interessante esse detalhe. Os historiadores lembraram muito bem, analisando a obra desses homens, falando o seguinte: esses homens, quando vêm para cá, eles vêm preocupados na sua missão com dois aspectos. Eles vêm preocupados com a alma, ou seja, o objetivo primordial é evangelizar para que o indivíduo se converta. E o segundo aspecto é a questão também, eles não só estão preocupados com a alma, mas também com o corpo. Então, isso é muito importante. E esse trabalho do pioneirismo, do protestantismo aqui, se dá dentro desse contexto, em que, assim como Calvino lá em Genebra tinha essa preocupação de formar uma igreja, de lado tem uma escola e do outro lado tem um hospital, a gente vai ver isso aqui nitidamente. Exemplo disso é o próprio Butler, lá em Canhotinho, né? E ele tem tanta consciência disso, que ele funda a igreja, funda a escola e funda o hospital. E dá nome a essas três instituições. A igreja ele vai chamar de fé, o hospital ele vai chamar de caridade e a escola ele vai chamar de esperança. Então, veja, esses homens vêm para cá e
encontra guarida, se é que a gente pode usar essa expressão, dentro de um contexto de proibição, porque é bom lembrarmos que os acordos que foram feitos em 1810 entre Portugal e Inglaterra permitem agora que esses acatólicos, entre eles os protestantes, realizem seus cultos, mas esses cultos dentro de um ambiente privado, ou seja, numa casa que não tenha demonstração de igreja, que não tenha não somente aspecto de uma igreja, mas que também não possa ter elementos pertencentes segundo aquilo que era pertencente à Igreja Católica, como uso de sino, uso de cruz, menos ainda fazer prosélitos, isso em 1810, né? Mas é dentro desse contexto que vai vir para cá esses missionários que vão trabalhar nesse desenvolvimento civilizatório aqui, na chegada, né, a convite desses acordos a partir de Dom João VI e sua família. E é interessante que quando o Brasil torna-se independente, em 1822, 2 anos depois a gente tem a Constituição, né, 1824. E a Constituição, mais uma vez, vai ratificar a decisão de 1810, dando liberdade de expressão de culto para esses protestantes, dentro daquela mesma condição, no ambiente privado, e menos ainda fazer prosélitos. Então, esses protestantes que chegam aqui em meados do século XIX, como já citamos, o próprio Caley, o Simonton, o Smith e tantos outros, eles chegam dentro de um ambiente para pregar o evangelho, mas dentro de um ambiente em que existe ainda uma religião oficial, que é a religião católica. E a pergunta que, de repente, pode ser feita é por que eles vêm dentro de um contexto de proibição, pregam o evangelho e não são expulsos daqui? Por alguns motivos. Né? Primeiro, o clero é pequeno para dar assistência. São poucos padres para dar assistência a essa comunidade católica como um todo. Tanto é que esses ambientes mais distantes do centro, né, como, por exemplo, os sítios e outros lugares distantes, às vezes acontecia a visita de um padre depois de anos, para ir lá naquele local para realizar batismo, às vezes casamento. Então, esses protestantes que chegam em meados do século XIX, eles vendo e tendo conhecimento através dos relatos dos missionários que estão aqui, desse trabalho de imigração, eles sabendo disso, eles vão tentando, assim que chegam, ocupar esse espaço. Então, esse é o primeiro motivo, essa lacuna que existe por parte da Igreja Católica, e os protestantes acabam aproveitando. E outro motivo também é a própria política de imigração, agora já dentro desse contexto, Dom Pedro II. Dom Pedro, que não era muito simpatizante com os impostos que tinha que pagar a Igreja Católica, essa simpatizante a esses protestantes que aqui estão, que chegam em meados do século XIX, tendo em vista que ele percebe essa contribuição, usando aqui, eu sei que é um termo não tão correto, mas para que as pessoas entendam, ele vai usar, vai permitir a chegada desses protestantes, sabendo desse contexto de contribuição, desse processo civilizatório. Porque esses protestantes chegam bem mais do que uma Bíblia na mão, que era importante para eles que vêm, mas para aqui, né, para o imperador, era importante a profissão que eles traziam. Então a gente vai ver médicos, nós vamos ver educadores e tantos outros ofícios que vão ser desenvolvidos por esses protestantes. É interessante também, que vale lembrar, no episódio 40, o próprio pastor Pedro disse que a igreja evangélica fluminense, a primeira igreja do Brasil, né, protestante, ela não aceitava aristocratas. Isso 32, 34 anos antes da Lei Áurea. Exatamente. A outra coisa também é o próprio Colégio Mackenzie, escola americana lá em 1870, a primeira turma foram de negros. Então a gente está vendo que é diferente. A gente não está querendo aqui condenar as instituições de ensino católicos, não, tá? A gente só está querendo entender que quem esteja ouvindo agora entenda qual foi o papel dessas igrejas, desses missionários na história do Brasil. Exatamente. Né? A história do cristianismo brasileiro, entendeu? Foram muito importantes, foi uma história de inclusão social. Perfeitamente. Essa é uma história de inclusão social. Você está falando um negócio interessante. Veja, é bom lembrarmos, e aqui isso é muito importante, porque isso é fatos históricos, Ediel. A gente não está falando aqui de denominação, mesmo que, inegavelmente, a gente está falando de fatos históricos. Por exemplo, as escolas que existiam
antes da chegada do protestantismo propriamente dito, eram escolas que tinha de meninos e meninas. Então, esse rompimento vai se dar através de trabalho realizado por esses protestantes que aqui chegam. Veja, muitas famílias que nós hoje ouvimos falar dela, que se tornaram até conhecidas fora do Brasil, e vou dar um exemplo aqui, os gueiros, né, que chega a ter governador, e se tornam conhecidos fora daqui, com suas inúmeras contribuições. Veja, nem sempre foi assim. Tem um personagem que eu venho estudando sobre a vida dele e cada vez mais fico encantado, que foi um pastor presbiteriano chamado Jerônimo Gueiros. Sim. Jerônimo Gueiros foi fundador da Igreja Presbiteriana da Conde da Boa Vista, aquela que fica em frente ali a CIA, né? Se eu estou citando, que as pessoas fiquem se situando aí. Então, Jerônimo Gueiros, ele foi fruto do trabalho missionário do Butler, ou seja, um dos pioneiros da família, né? Em que é uma família inicialmente paupérrima, não tem nada de glamour, não. Então, o que vai mudar a sorte dessa família é a chegada desses missionários através de um investimento de evangelização e também educacional. Então, o Jerônimo Gueiros, né, quando alcançado pela mensagem do evangelho proveniente ali do trabalho realizado por Butler, esse jovem vai ser educado aos pés dos Butler, e muito particularmente da própria esposa do Dr. Butler, em que, veja, se hoje é difícil, mesmo a gente tendo tantas possibilidades, estudar inglês, imagina naquela época, por incrível que pareça, Jerônimo vai aprender aos pés dos Butler a língua inglesa. Mas por que eles estão preocupados com isso? Porque existia pouca literatura em português. Então, como eles traziam essa literatura, na grande maioria, em inglês, ele ensina esse jovem o inglês para que ele tenha acesso a esses livros. E o que é que vai acontecer com Jerônimo? Aqui eu poderia citar tantos outros, mas o tempo não permite. Torna-se um jovem que mostra um desempenho acadêmico extraordinário. Tanto é que o Jerônimo vai ser o primeiro aluno do Seminário Presbiteriano do Norte, isso em Garanhuns ainda. Eita, não sabia disso, não. O primeiro aluno do Seminário Presbiteriano do Norte. Começa o seminário lá em Garanhuns com 2 alunos. Um desiste e fica Jerônimo. Então, ele vai ser o primeiro aluno. Aí, veja, resumindo a história de Jerônimo. Jerônimo cresce de forma extraordinária, vai ser o fundador dessa igreja aqui, vai vir para Recife, a convite na época do governador, para que ele seja o diretor da escola normal, que era a escola de referência. Isso cria uma ciumeira no clero católico, mas Jerônimo, esse pastor de renome e de um respeito extraordinário no meio protestante, não vai demorar para que ele se destaque também na sociedade. Vou dar alguns exemplos. Jerônimo vai se tornar membro da Academia Pernambucana de Letras, chegando à presidência dessa academia, onde na época só tinha fera. Vou citar somente o nome de um contemporâneo e amigo dele, Mauro Mota. Vai se tornar também presidente do Instituto Histórico Geográfico aqui. Então, eu estou lembrando isso, mostrando o quanto acontece através desse trabalho protestante, aquilo que alguns tempo atrás já tinha sido observado por Weber, né, na ética protestante, o espírito capitalismo, como ele vê as nações, as colônias de países protestantes tendo um progresso incomparavelmente maior do que colônias que foram de países católicos. Isso é indiscutível, é a história que fala isso. Então, esse trabalho protestante aqui realizado, pensando aqui no trabalho realizado pelo Smith, vai seguir esse caminho. Então, eram poucos, eu sempre costumo dizer isso, eram poucos homens que fizeram muitos, ou muito, melhor dizendo. Enquanto nós hoje somos muitos e fazemos, uma redundância aqui, muito pouco. Então, é basicamente por aí. Pois é. Eu vou perguntar um negócio. O John Rockwell Smith, o senhor falou que ele foi lá para o sudeste, tanto que ele formou, até ajudou a fundar o Seminário Presbiteriano do Sul, ali em Campinas, mas assim, ele passou muito tempo aqui logo após a plantação da primeira igreja presbiteriana do Recife? Rapaz, ele passa um bom tempo.
Veja, é interessante que em outubro de 1875, lembrando que ele chegou em 73, e a igreja só foi fundada em 78, 5 anos depois. Mas já em 75, aqui em Recife, assim como o Simonton, lá no Rio de Janeiro, criou o primeiro periódico do protestantismo no Brasil, que foi a imprensa evangélica, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, o Smith, em outubro de 1875, vai criar também um periódico protestante chamado Salvação de Graça. Publicou poucos números, foram 12 números somente. E o interessante é que ele foi impresso, esse material, na imprensa lá em Lisboa, porque nenhuma tipografia aqui de Recife quis pegar esse serviço. Exatamente por causa dessa briga já, né? Meu Deus. Então, veja, citando aqui esse trabalho realizado, pouco ele chegou e já realiza, mas há quem pense, Ediel, que ele só tenha sido fundador da Igreja Presbiteriana aqui em Recife. Não foi. Ele organizou também a igreja em Goiânia, aqui em Pernambuco, em 1880. Ele vai fundar na Paraíba, atual João Pessoa, a primeira igreja presbiteriana em 1884. No Pão de Açúcar, ali em Alagoas, vai formar a primeira igreja presbiteriana em 1887. Em Maceió, também Alagoas, ele vai formar no mesmo ano, em 1887. Então, ele tem um trabalho aqui extraordinário, sabe? É verdade. Realmente... Possuía uma vasta cultura teológica, nutrida por uma observação feita, né, pelos seus biógrafos, ou alguém que o conheceu, relata isso, de lá para cá ficou nos anais da história da igreja, era a grande biblioteca que ele possuía. Então, livros para ele era algo importantíssimo, e não era por pouco que ele era um homem extremamente capaz, de uma intelectualidade extraordinária. Conta-se que seus sermões eram profundamente doutrinários e de um teor calvinista. E a duração, melhor dizendo, de cada sermão que ele pregava era algo próximo aí de 50 minutos. Então, era alguém que estava à frente do seu tempo, pensando aí nesse processo homileticamente falando. Ele era um educador, na verdade, né? Então, ele era também um educador, né? Sim. Perfeitamente. O trabalho que começa, veja, a gente lembra do Smith aqui, nessa contribuição da primeira igreja presbiteriana do Recife. E aí eu estou lembrando tantas outras que ele contribuiu na sua fundação. Mas o grande trabalho também do Smith é realizado através dessa particularidade que você está relembrando, que é a contribuição na formação de novos pastores. Ele começa esse trabalho, por exemplo, antes mesmo do Seminário do Sul, um trabalho que ele vai realizar através... por exemplo, quando ele vai para o Rio de Janeiro e depois vai para São Paulo, e vai juntar-se ao ao fundador da Igreja Presbiteriana Independente, né, que é o Eduardo Carlos Pereira, que tinha um trabalho como se fosse uma espécie de um instituto. Ele junta, começa um trabalho, e depois esse trabalho vai acabar resultando no Seminário Presbiteriano do Sul. Seminário Presbiteriano do Sul. Aí veja, quando ele começa esse trabalho, ele é basicamente o único professor do seminário. E veja a qualidade desse homem. Ele lecionou inglês, história, geografia, aritmética, grego, hebraico, teologia sistemática e tantas outras. Nossa, tantas outras. Eu sei, se não citasse tantas outras, já era um bocado, né? Muitas. Em 1891, ele vai pela universidade ali nos Estados Unidos, receber o título de doutor em divindade. Então, era uma pessoa altamente qualificada. Eu estava aqui também lembrando que durante esse processo de formação, né, desses pastores, há relatos que ele preparou mais de 50 homens para o ministério pastoral. Mais de 50 homens para o ministério pastoral. Não estou falando aqui preparar no sentido de ter lecionado
para 50, não, 50 pastores que de fato se tornaram, seminaristas que de fato se tornaram pastores. Aproximadamente 50 passaram pela educação proveniente do Dr. John Rockwell Smith. Quando a gente fala disso, a gente fala também de uma espécie de mentoreio, né? Ele mentoreou esses homens. Sim, muito mais profundo que apenas dar aula. Né? Muito interessante. Eram pessoas que viviam à frente do seu tempo. Por exemplo, a sua esposa, dona Carolina Smith, ela foi a fundadora do que hoje se chama de SAF na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela foi a fundadora da SAF aqui em Recife, quando ele foi pastor aqui em Recife. Uhum. E depois, quando ela fundou, quando chega ali também em São Paulo, que na época não era SAF, vai ser fundado lá SAIS, né? Que seria Sociedade Auxiliadora de Senhoras, né? Hoje é a SAF, Sociedade de Auxiliadoras Femininas. Auxiliadora Feminina. Né? Verdade. E a SAF que tanto contribui, assim, quem vem de igreja presbiteriana sabe a importância da SAF, que tanto contribui para a igreja local, né? Sim. É um departamento importantíssimo, um dos mais atuantes, por sinal, né? Mais antigos e mais atuantes, pode ficar certo disso. Você chega numa congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, congregações simples. Pode ainda a congregação não ter se transformado numa igreja. Pode não ter um presbítero, pode não ter um diácono, mas dificilmente você já não encontra uma SAF ali. Por esse trabalho que elas realizam de forma extraordinária. Verdade. Que pra gente, quando eu era pequeno, estava na igreja presbiteriana, as tias da SAF. Aí sempre tinha uma coisa, as SAF chegavam muito junto com a gente quando era adolescente. A gente precisava juntar uma grana para acampamento. Quem era que ia fazer o bolo para a gente vender? Né? Quem era que ia chegar e aconselhar e dizer assim, não, meu filho, vá por aqui. Eu participei de vigília junto com a SAF e eu saindo da UPA. Que legal. É interessante você estar lembrando isso, porque, veja, como eu sou professor lá no Seminário Presbiteriano do Norte, e também fui aluno, todos os anos, religiosamente, pode o seminarista que está lá ser esquecido pela sua igreja, pelo dia do seminarista, mas a SAF nunca esquece. É mesmo. Então, o seminário todo ano tem a visita das irmãs da SAF, seja um trabalho do presbitério, seja um trabalho do sínodo, mas sempre estão ali, nos visitando, até mesmo a SAF nacional. É verdade. Então, é um trabalho digno e merecedor das nossas orações. Com certeza. Me diga o tempo que eu tenho, viu? Para que de repente... Então vamos fazer o seguinte, vamos para as dicas culturais, para fechar esse bate-papo, porque, olha, do mesmo jeito que foi com você, foi também com o pastor Pedro, é muito assunto e a gente vai ter que fazer futuramente, pensar em parte 2, em ramificações, porque acho que todo episódio do Cuscuzcast abre brecha para ramificações de cada tema. Né? Eu, às vezes, anoto para não esquecer. Para você ter ideia, assim, anoto porque é muita coisa. Tanto que essa série agora, que são os Cabras, já surgiu justamente de anotações de bate-papo com outros amigos e amigas no Cuscuzcast. A gente conversando, disse, rapaz, era boa uma série sobre os Cabras e tal. Eu anotava no meio da entrevista. E anotei aqui um bocado de coisa também. Mas vamos lá, vamos para as dicas culturais. O que o senhor pode trazer aí para a gente de dicas culturais? Pode ser da área, pode não ser. Coisas bem legais aí para quem escuta o Cuscuzcast. Eu vou dar algumas dicas, se você me permitir somente um minuto, ou menos disso. Professor, deixa eu só dar algumas informações rápidas. Veja, o casal Smith, ou seja, o Dr. John Rockwell Smith, né, o pastor, juntamente com a sua esposa Carolina, eles tiveram 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Desses 4 filhos, homens, 3 seguiram a carreira ministerial pastoral, seguiram o pai, e o outro foi médico. As filhas seguem o mesmo caminho no sentido de casar com missionários. E dos 6 netos, entre alguns dos netos que teve, 6 também foram pastores. Então veja o exemplo que esse homem
deixou para sua posteridade, a ponto que filhos e netos seguem esse mesmo caminho. Verdade. Do avô e do pai, né? Interessante que poucos dias antes do seu falecimento, ele tem um sonho, isso está registrado em livros de história, distribuindo folhetos no interior do Brasil, já com seus 72 anos, que é a idade que ele vai falecer, e conta-se que um aluno, já vendo ele bastante debilitado, cansado, pede para que ele descanse. E a resposta que ele dá para aquele aluno é que ele vai ter toda a eternidade para descansar, e que por causa disso não podia parar. Então, eu achei interessante lembrar disso. Ele vai falecer no dia 15 de janeiro de 1873, né, aos 72 anos, onde a sua esposa vai falecer alguns anos depois, no dia 17 de novembro de 1921. Os dois foram sepultados no cemitério da Saudade, em Campinas, e tem os dizeres na sua lápide: pelejaram a boa peleja, guardaram a fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso é um pouco da história do doutor, o reverendo John Rockwell Smith, que é algo desafiador para a nossa vida em pleno século XXI. Linda história, hein? Linda história. Realmente. É à frente do tempo, né, pastor? É à frente do tempo. Pois é. Tirar o fôlego. Então, dicas culturais. Tá falando em relação a livros? Tanto faz. Filme, livro, série. Então, quando essa informação chegar, penso eu que esse livro já vai estar nas prateleiras aí sendo vendidos. Então, provavelmente, os seus ouvintes, né, as pessoas que vão estar nos ouvindo, vão ser os primeiros a saber disso. A editora Monergismo está publicando vários livros extraordinários e até resgatando a memória de alguns que foram lançados, escritos em inglês, estão sendo traduzidos. Um trabalho extraordinário feito pelo reverendo Marconi Bezerra, que é um historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje está no Chile. Então, ele, juntamente com o Felipe Sabino, da Monergismo, tem contribuído muito. E um livro interessante que já está no forno, que eu tive o prazer de contribuir com um capítulo, é um livro em homenagem ao reverendo Francisco Leonardo. Reverendo Francisco Leonardo, que é um mito, né? Assim, uma pessoa que é sempre lembrada de forma muito calorosamente querido, né, pelos alunos, ex-alunos ali do Seminário Presbiteriano do Norte, um homem que contribuiu muito para a formação de pastores aqui no Brasil, e que, pela graça de Deus, ainda continua vivo, lúcido, né, dando conselhos aí, participando ainda de vez em quando de alguns convites que lhe são feitos. Então, um livro sobre a piedade, sobre a vida do reverendo Francisco Leonardo. Eu escrevi um capítulo sobre o período da gestão dele no Seminário Presbiteriano do Norte. Então, essa é uma dica. Leonardo, que gosta de ser chamado de Chiquinho, né? Chiquinho, exatamente. Chiquinho. Ele assim, meu pai foi aluno dele, não o conheci pessoalmente, mas só o que meu pai fala e alguns colegas da época do meu pai falam, assim, é um pastor sensacional, outro à frente do tempo, muitíssimo à frente do tempo, né? E que eu vou dizer para você assim, olha, se você é ouvinte aqui do CuscuzCast, se você passou pela igreja presbiteriana ou é presbiteriano, você já sabe quem é Chiquinho. Quem é Franz Leonardo Schauve, que é o Francisco Leonardo, né? Que é holandês. Mas quem não conhece, gente, vamos pesquisar sobre esse cara. Pesquisem, que é uma fera. Exatamente. A capela do seminário, dignamente e justamente, foi dado o nome em homenagem a ele. Né? Ele tem uma gramática, ele tem alguns livros, tem a gramática que é o Koine, né, que é utilizado hoje, acho que tudo que é seminário que estuda grego, e também tem um livro que é um clássico, que foi fruto da tese do doutorado dele, que é a Igreja e o Estado no Brasil Holandês. Isso. Ele teve nada mais, nada menos como orientador da sua tese, um historiador que faleceu recentemente, o Davi Gueiros, que era dali da Universidade de Brasília, e vai ter na sua banca ninguém nada mais, nada menos que também um historiador recifense, que foi um nome na área dos holandeses, que foi José Antônio Gonçalves de Melo.
Zé Antônio vai ser homenageado no livro, e ninguém que estaria a tanta altura para prefaciar o livro que não fosse convidado, e fez isso com o maior prazer, que foi nada mais, nada menos que o sociólogo Gilberto Freire. Então é outro livro também que vale a pena as pessoas adquirirem, que foi publicado pela Cultura Cristã, Igreja e Estado no Brasil holandês, acho que é isso. Então, eu acho que é isso também, eu já li uns trechos. Ele vai contemplar ali 1630 a 1654, aqueles 24 anos da presença holandesa aqui no Brasil. Então, eu queria deixar essa dica aí cultural, né? O livro em homenagem ao Reverendo Francisco e o livro do próprio Reverendo Francisco, que é esse que eu acabei de citar, a Igreja e Estado no Brasil holandês. Vale a pena para conhecermos um pouco sobre a história dos Flamengos aqui no Brasil. Verdade. Eu quero indicar um artigo pesquisando sobre o John Rockwell Smith, e eu achei muito interessante, porque eu acabei me debruçando nesse artigo, um artigo do site Coalizão pelo Evangelho, né? O nome do artigo é Os 5 Teólogos Mais Importantes do Cristianismo. Então, se você colocar lá, Coalizão pelo Evangelho, os 5 teólogos mais importantes do cristianismo, foi organizado no dia 19 de dezembro de 2016 pelo Trevin Watts. Eu não sei, acho que é essa a melhor pronúncia. E aí eles vão falar de Anastácio, de Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona, João Calvino, Tomás de Aquino. Eu já estou quase dando um spoiler do bate-papo. Mas olha, acho que vale a pena, é resumido, mas vale a pena ler esse artigo, muito interessante. Eu acho que é inspirador, tá certo? Gente, olha, eu quero agradecer ao pastor José Roberto por ter vindo aqui, bater um papo com a gente, né? Muito obrigado, meu irmão, assim, é um prazer enorme falar com o senhor, é um prazer conhecê-lo, né? E espero aí, a gente ainda vai conversar bastante, ainda vai trocar muita figurinha daqui para lá. Agradeço o elogio e o apoio dado aí ao trabalho, o reconhecimento. Muito obrigado mesmo, em nome da grande equipe de 3 pessoas. Outros Quizcast. Perfeito. Eu que agradeço, Deus. Estamos aí à disposição, né, torcendo por vocês e orando aí para que Deus continue derramando graça e capacitando vocês a continuarem com esse trabalho extraordinário que vocês têm feito. Esse resgate tem sido algo importantíssimo. Então, para mim, é um privilégio, é um prazer, e estamos aí sempre à disposição. Pode ficar certo disso, a hora que nos convidar, a resposta vai ser sempre positiva, porque para nós é um prazer poder participar com vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu mesmo, pastor. Obrigado mesmo. Gente, a gente vai encerrando esse bate-papo. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram e indiquem. Eu acho que histórias assim inspiram e merecem ser compartilhadas o máximo possível. Então, inspire. Isso aqui é para inspirar vocês. É para inspirar mesmo, para dizer assim, olha, qual o meu lugar aqui? Eu tenho que olhar ao redor. Onde é que eu posso encontrar a oportunidade de mostrar esse amor de Deus de maneira prática na vida das pessoas com que eu encontro, com que eu deparo, né? Perfeito. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Semana que vem a gente tem mais. E um beijo do gordo. Esse podcast foi produzido por